Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem a todos vocês. Não sei qual horário que você vai ver este vídeo, então eu quero desejar bênçãos para todos os horários. No vídeo de hoje, minha gente, eu gostaria de falar sobre quem foi verdadeiramente o fundador da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns dizem que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, outros dizem que foi o imperador Constantino, mas nós vamos ver pelos dados históricos que, que essa história de que o imperador Constantino fundou a Igreja Católica não é bem verdade. Não é bem verdade. E quem nos dá esses dados é o Alessandro Lima, do site Veritatis Splendor. Constantino ele era filho de Constâncio Cloro e Helena. Santa Helena era uma cristã fervorosa, e durante aquele tempo o cristianismo ele já havia se espalhado por toda parte, inclusive ele havia penetrado até na classe nobre, porém ele era bastante perseguido pelos imperadores que tentavam a todo custo, com o poder das armas, destruir o poder da fé. Mas, como nós sabemos, eles não conseguiram. E na época o imperador era Galério. E após a morte do imperador Galério, ficou dividido entre Macênico, que se auto-intitulou imperador, e Constantino. Só que há uma diferença. Macênico ele se auto-intitulou imperador. Constantino já foi intitulado imperador pelos soldados romanos. Os dois eles ambicionavam pelo poder absoluto, mas tal luta se encerrou no dia 28 de outubro de 312, com a vitória de Constantino junto à ponte Nílvia. Ele teve uma experiência mística, conta a história. Olhando para o céu, ele viu uma cruz com a seguinte expressão em latim: In hoc signo vinces, que traduzido para o português significa com este sinal vencerás, ou seja, com o sinal da cruz tu vencerás todas as suas batalhas, todas as suas pendências. E este foi um marco para a sua conversão. Porém, a conversão de Constantino ela não se deu de uma hora para outra. Ele foi batizado somente em 337, no fim de sua vida. E era costume na antiguidade que quando um imperador se batizava, todos os seus súditos eram com ele também batizados. Então, quando Constantino se batizou, aqueles que não eram cristãos também se batizaram e se tornaram cristãos. E em 313, isso bem antes da morte dele, ele deu a liberdade de culto aos cristãos com o chamado Edito de Milão. E ele disse nessas palavras: havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Nessa época, minha gente, quem estava na cátedra de Pedro era o Papa Melcíades, que se tornou depois São Melcíades. Ele era o 32º Papa. Então veja que antes de Constantino já havia tido 32 papas. Então aqui já fica de modo evidente que Constantino não foi fundador coisa nenhuma da Igreja Católica. A única coisa que ele fez foi dar a liberdade de culto aos cristãos. Nós sabemos que São Pedro foi o primeiro Papa, então assim não há que se falar que Constantino é o fundador da Igreja de Cristo. Ele apenas deu liberdade
aos cristãos, acabando com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. Então a Igreja Católica ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja o pronome possessivo que nosso Senhor Jesus Cristo usa. A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 16, ele fala: ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E a igreja tem o quê? Um só rebanho e um só pastor. Quem é o nosso Papa? Quem é o nosso pastor na atualidade de hoje? O Papa Francisco. É o Papa Francisco. Temos aqui a lista de algumas igrejas que foram fundadas por meros mortais. Por meros mortais. E que, de forma bizarra, se titula Igreja de Cristo. Vamos lá. Os luteranos eles foram fundados por Martinho Lutero em 1524. Será que nosso Senhor Jesus Cristo esperou esse tempo todo para só então depois fundar a sua igreja? Será? Absurdo, não é? Os presbiterianos por John Knox em 1560. Os batistas por John Smith em 1609. E por aí vai. Então, a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Amém.